Vamos refletir de forma rápida, objetiva, na palavra de Deus hoje. Quero pensar com você sobre a quarta mensagem da nossa série, o poder transformador da fé. Hoje pela manhã nós fomos ministrados na palavra por Jacó, e foi um tempo muito especial de Deus para a nossa vida, onde a gente saiu daqui tendo a certeza e a convicção das mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida para viver pela fé. E agora à noite nós queremos pregar a nossa quarta mensagem, e graças a Deus essa semana estou entrando de férias, porque, irmãos, eu estou extremamente esgotado, mentalmente cansado, mas estou alegre, feliz e cheio de expectativa. Vou reabastecer para voltar mais animado ainda, para tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, amém? Então hoje, quero pregar aí esse desafio, que foi o desafio de 8 mensagens em 2 semanas. Estive pregando ontem à noite também, e pregando hoje de manhã, e fechando aqui agora. Chegamos então à quarta mensagem dessa série, e já fomos desafiados a crer com Abraão, a superar as crises com Isaac, e hoje pela manhã a mudar como Jacó no vale do Jaboque. Agora à noite, através da vida de mais um personagem bíblico, nós vamos aprender a perdoar pelo poder da fé. O assunto de hoje, queridos, não é um assunto fácil, mas é um assunto necessário, e ele tem tudo a ver com o exercício da fé que cada um de nós professamos. Seu nome é José. Em Gênesis 45, verso 4 e 5, a Bíblia diz: José dizendo: chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, a história de José é uma das histórias mais atrativas do Antigo Testamento. José é um exemplo de determinação, é um homem que tinha uma sede incrível por vencer, um desejo de ser um homem de influência, uma vontade de fazer a diferença em sua geração, de deixar um legado de honra para sua família. E José foi um homem que superou muita adversidade, mas eu acredito que a maior de todas as adversidades que José enfrentou, o maior de todos os seus desafios, foi aprender a perdoar. Por tudo aquilo que José enfrentou na sua vida, por tudo aquilo que José passou no seu relacionamento, começando dentro da sua casa, um dos maiores desafios para este homem de fé chamado José, de fato, foi aprender a perdoar. As suas maiores dores, feridas, elas foram causadas principalmente pelas pessoas da sua própria família. Dentro de casa, José foi odiado. Dentro de casa, José foi esquecido, foi vendido, foi traído, foi menosprezado pela sua família, pelas pessoas da sua casa. Ele enfrentou muitas situações de adversidade, mas o mais lindo de tudo é que José, ele soube administrar
tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele soube lidar com cada um desses problemas. De fato, o seu maior desafio foi aprender o valor do perdão. Pastor, o que José enfrentou na sua vida que marcou a vida dele de uma forma negativa? Quais foram as adversidades? Quais foram os problemas? Quais foram os traumas, as marcas que José, ele enfrentou na sua vida, que tinha tudo para fazer com que esse homem fosse um dos homens mais amargos da vida? Quais foram as adversidades que causaram as maiores feridas no coração de José? Em Gênesis capítulo 37, verso 4, a Bíblia diz que os irmãos de José odiavam ele. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele de forma amigável. A primeira adversidade que José enfrentou dentro da sua casa foi o ódio dos seus irmãos. A Bíblia diz que o seu pai, Jacó, que depois se transformou em Israel, porque Deus mudou o nome dele lá no Vale do Jaboque. A Bíblia diz aqui para nós que Israel amava muito esse menino chamado José. E isso, queridos, incomodava muito os seus irmãos. Isso trazia discórdia naquele relacionamento familiar. A forma de Israel tratar José era algo que mexia com o coração dos seus irmãos, ao ponto desses irmãos, sangue do mesmo sangue, odiar aquele menino chamado José. Eles odiavam tanto ao ponto de possivelmente todas as vezes que eles tinham um contato, os irmãos de José falavam com ele de forma rancorosa. José enfrentou o ódio dos seus irmãos por causa da preferência de uma paternidade. Você que é pai, você que é mãe, que tem mais de um filho, que sonha em ter 2, 3, 4 filhos, cuidado para você não supervalorizar um filho demais e esquecer dos outros, porque isso aí pode causar alguma coisa no coração dos outros filhos e você marcar negativamente a história de vida deles. Uma outra adversidade que José enfrentou foi a inveja dos seus irmãos. Capítulo 37, verso 23 e 24. A Bíblia diz aqui para nós o seguinte: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, porque dentro daquela família, só José que tinha ela. Isso já trazia um destaque que incomodava os seus irmãos, que fazia com que os seus irmãos se invejassem dele. Eles arrancaram então aquilo que era o maior motivo de inveja que estava no coração deles. Eles pegaram José e arrancaram aquela túnica longa. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. A inveja fez com que José fosse parar no fundo do poço. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que sente uma dor profunda no seu interior, porque são pessoas que foram invejadas, pessoas que foram marcadas por este mal, por essa doença,
E esse sentimento tem feito com que você viva durante muitos anos da sua vida como se estivesse no fundo de um poço. A inveja das pessoas tem matado você, e não somente os invejosos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja marcado negativamente na sua vida, porque foi invejado pelas coisas que possui, pelos bens que possui, pelas roupas que possui. Talvez a inveja também seja hoje uma das maiores marcas de dor na sua vida, que tem feito você viver uma vida amarga até o dia de hoje. A inveja dos irmãos de José causaram feridas no coração daquele jovem. Uma outra adversidade é que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. O verso 28 diz que quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi vendido de forma barata. José foi humilhado pelos seus irmãos com essa atitude. Foi menosprezado, foi apresentado como alguém que não tinha valor, e isso marcou negativamente o coração desse jovem chamado José. E estando já lá no Egito, capítulo 39, a Bíblia diz que ele foi assediado pela mulher de Potifar. E a Bíblia diz então, por causa desse assédio e dessa mentira que ela pregou contra José, a Bíblia diz que ele foi preso injustamente. O verso de número 19 e 20 do capítulo 39 diz: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. De forma injusta, José foi ferido, foi aprisionado, porque estava defendendo uma vida de honestidade. Talvez durante a sua vida inteira você foi alguém justo, você procurou viver da melhor forma possível, você procurou viver uma vida de integridade, mas nem toda a integridade que você procurou desenvolver na sua vida foi capaz de livrar você das injustiças que marcaram você negativamente na história da sua vida. José era um menino íntegro, um menino correto, um menino que andava debaixo de retidão, de obediência a Deus. Era um menino que tinha relacionamento com o pai. Tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar, e mesmo assim ele sofreu injustiça. Uma outra adversidade, ele recebeu a ingratidão das pessoas que ele ajudou. Lá preso, ele estava com outras pessoas preso lá no calabouço, e ele ajudou uma pessoa lá. Capítulo 40, verso 23, naquela parte que José então começa a interpretar os sonhos. No verso 23 a Bíblia diz aqui, ó: e o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele. José estendeu as mãos, José abençoou o copeiro do rei, ele foi liberto, ele saiu da prisão, e José pediu para que ele se lembrasse que ele estava naquele lugar, para que ele pudesse sair dali. E a Bíblia diz aqui para nós que ele recebeu a ingratidão, ele não foi lembrado, ele foi esquecido, ele foi deixado naquele lugar
passando aquela humilhação, aquela vergonha, um homem justo tendo que pagar por algo que ele não havia cometido. Queridos, depois de enfrentar situações como essas, é normal o coração de uma pessoa azedar. É normal a gente mergulhar numa vida de amargura. É normal a gente mergulhar numa vida de decepções. Sentimentos como tristeza, abatimento, desânimo, agressividade e amargura começam a fazer parte da vida de alguém que passa pela adversidade que José passou. Mas nenhuma dessas marcas alcançou o coração de José. Nenhuma dessas marcas criou raízes no coração desse homem de fé. Ele manteve-se firme diante do Senhor, compartilhando graça e o favor de Deus com as pessoas que estavam ao seu redor. José foi o tipo de pessoa que não ficou remoendo as coisas que lhe fizeram. No final de tudo, a Bíblia diz que José, ele conseguiu perdoar os seus irmãos, porque ele era um homem completamente transformado pelo poder da fé. Assim como José, ele foi capaz de perdoar toda a sua família pelo poder da fé. Eu e você nessa noite somos desafiados por Deus para perdoar também aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram. Queridos, é possível perdoar quando a gente coloca Deus na nossa frente, quando a graça de Deus, ela vai conduzindo a história da nossa vida. Quem entende a graça de Deus está sempre pronto a perdoar qualquer tipo de ofensa que tenha sido alcançado nessa vida. Somente quem entende a graça. José entendia a graça. José também vivia pela graça. E um homem cheio de fé fez toda a diferença no seu tempo. O que fazer então para aprender a perdoar pelo poder da fé? Primeiro, tenha um coração humilde. O orgulhoso não perdoa. Aquele que tem o coração endurecido, coração de pedra, ele não se move para perdoar. A Bíblia diz aqui: respondeu-lhe José, no capítulo 41, verso 16 de Gênesis. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Depois de um tempo, José foi lembrado que estava na prisão, e o copeiro disse lá: tem uma pessoa que interpreta sonhos, e ele está lá na prisão. Aí o faraó manda chamar ele. José então, ele começa a interpretar o sonho de Faraó. Por isso que ele diz isso aqui: respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó a resposta favorável. Mas, queridos, o que eu quero destacar aqui é outra coisa. Eu quero destacar aqui que José era um homem ferido na vida pelas pessoas. Muitas pessoas feriram José, mas ele escolheu o caminho da humildade e ele continuou servindo as pessoas. Ele continuou confiando em gente imperfeita. Ele continuou confiando e acreditando que relacionamento é possível a gente construir relacionamentos saudáveis. Quando ele foi preso, ele estava indo servir seus irmãos a pedido do seu pai. Depois, na casa de Potifar, ele o serviu, e na prisão a mesma coisa. Agora ele está aqui diante de Faraó. Ele mais uma vez demonstra seu coração de servo e humildemente dá a oportunidade para construir um novo relacionamento. Tem gente, queridos, que não entende uma coisa: pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Pessoas também são instrumentos de Deus para restaurar a nossa vida. Querido, há pessoas aqui nessa noite
tão feridas que não acreditam mais em relacionamentos saudáveis, vive por aí se relacionando de forma superficial. Você é alguém que nem acredita em você mesmo. José, queridos, traz para nós uma lição de humildade. Mesmo sendo ferido pelas pessoas, José estava ali para construir novos relacionamentos. Ele continuava acreditando no ser humano, com as suas imperfeições, com os seus pecados, com as suas mazelas. José entendia que é possível construir relacionamentos saudáveis. Eu aprendo aqui, queridos, que a pessoa que tem um coração humilde, ela é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. Foi isso que aconteceu na casa de José. A humildade dele salvou uma geração da sua família, onde só tinha orgulhoso. Guarda isso no seu coração. Pessoas que têm um coração humilde é capaz de salvar uma geração de pessoas orgulhosas. José não se importou com nada, senão em abençoar uma geração, revelando os sonhos de Faraó. Foi exatamente isso que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele decidiu morrer por nós, mesmo nós não merecendo. José, ele decidiu abençoar os seus irmãos, mesmo os teus irmãos tendo feito aquilo que fizeram com ele. A mesma coisa Jesus fez na cruz do Calvário. Nenhum de nós merecíamos o perdão, mas Ele olhou para nós, para a nossa miséria, e olhou para o fundo do nosso coração e disse assim: eu vou morrer por ele sem que ele mereça. Ele fez isso por amor e com um coração cheio de humildade. A primeira coisa, se você quer perdoar pelo poder da fé, o primeiro passo é trocar o seu coração, é trocar o seu orgulho, é estar disposto e de forma humilde a dar um passo na direção de novos relacionamentos. Eu sei que você foi ferido nos seus relacionamentos, eu sei que você tem relacionamentos que marcaram negativamente a sua história de vida, mas você não pode viver em função da sua dor. Deus tem algo, tem vida, tem bênção, Deus tem algo melhor para você. Então, o primeiro passo, tenha humildade. Tenha um coração humilde. Para começar um relacionamento com o homem e com a mulher de Deus, que vão abençoar e transformar a sua vida. Marcar para sempre o seu coração. Uma outra coisa que José me ensina. José me ensina que para perdoar pelo poder da fé, dê uma nova chance às pessoas. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. José aqui estava falando com seus irmãos. Aqueles mesmos irmãos que odiaram, invejaram, jogaram ele no fundo do poço, venderam ele para os midianitas. Depois de um tempo, houve uma grande fome em Canaã, e o Egito era um lugar próspero, e José era o governador do Egito, e ele era responsável pela distribuição do trigo e do alimento. E quem chega lá um dia? Os irmãos de José. Só que os irmãos de José não reconheceram ele, mas ele reconheceu os seus irmãos. Queridos, eu aprendo algo profundo aqui com este homem. Eu aprendo que perdoar não é apenas dizer eu te perdoo, mas principalmente dar uma nova chance às pessoas que lhe feriram, que lhe machucaram, que causaram dor, angústia e tristeza na sua vida. O arrependimento, ele abre o caminho para a graça.
Aí você pode me perguntar, pastor, mas se a pessoa não reconhecer o que ela fez, ei, não fique aí esperando o reconhecimento das pessoas pelas coisas que elas lhe fizeram. Elas nunca vão reconhecer que ele fez mal, talvez, e se você depender disso, você não vai ser curado. Ei, dá um passo hoje à noite em direção à cura da sua vida. Busque o perdão, ainda que a pessoa não reconheça aquilo que ela fez, que te machucou, que te feriu e que tem hoje escravizado você. Porque enquanto você ficar aí esperando, você vai ficar mais doente, você vai sofrer mais. A gente precisa, se a pessoa não reconhecer o que ela fez, a gente precisa continuar com o mesmo coração. Um coração humilde, disposto a dar mais uma chance, movido pela graça. O perdão, queridos, na verdade, não tem a ver com o que fizeram a mim, mas com o que vou fazer com aquilo que fizeram a mim. Isso é perdão. Pastor Felipe Guimarães esteve pregando aqui no Homem de Honra no ano passado, e ele disse essa frase que é uma grande verdade. Ele disse que a maior tragédia não é o que fizeram comigo, mas a maior tragédia é aquilo que eu fiz a Deus. Com certeza, o que fizeram conosco é infinitamente menor do que aquilo que eu e você fizemos com Jesus. E da mesma forma, Jesus esteve, está e sempre estará disposto a nos dar uma segunda chance. Aquilo que eu fiz com Jesus o levou para a cruz. Aquilo que eu fiz com Jesus é infinitamente maior do que o abuso que eu sofri, do que os traumas que eu tenho carregado na minha vida. E assim Jesus olhou para nós e ofereceu a segunda chance, ofereceu perdão. E se nós queremos viver o cristianismo verdadeiro, real, a gente vai ter que mudar a nossa visão. A gente vai ter que olhar para as coisas que aconteceram com a gente, com o olhar da graça, com o olhar do perdão, com o olhar da segunda chance. Assim como Jesus nos perdoou, a gente também tem que perdoar a semelhança dele. Agora, humanamente, é impossível, porque a carne, ela não gosta dessa palavra perdão. A gente só perdoa pelo poder da fé e da presença do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo, por mais que tenha sofrido algo doloroso na sua vida, que tenha te marcado até hoje, é alguém que tem um poder extraordinário para superar tudo aquilo que lhe fizeram. José perdoou, porque ele tinha Deus na vida dele. José tinha Deus no seu coração. Terceira verdade: para perdoar pelo poder da fé, seja generoso com os que lhe feriram. E o texto continua dizendo: em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. Priscila, a mesma coisa que aconteceu. Ele colocou na bagagem dos seus irmãos. Os irmãos trouxeram prata para pagar o alimento, e ele falou assim: ó, vai lá e coloca tudo que eles trouxeram de volta lá. Ele usou de generosidade, de bondade para com a vida dos seus irmãos, colocando-as na bagagem, e lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Queridos, José foi tão generoso com seus irmãos que eles até se assustaram. Eles ficaram assustados por tamanha generosidade.
A generosidade de José era algo sobrenatural, porque partiu do coração de Deus para o seu coração. Além das pratas em suas malas e o alimento, a Bíblia diz que José os honrou mais tarde com uma refeição em sua casa. Se você está disposto a perdoar pelo poder da fé, você fará coisas loucas aos olhos das pessoas à sua volta, porque Deus é um Deus generoso, e é Deus que tem nos impulsionado a perdoar, a fazer isso. Ele nos perdoou e continua sendo generoso em todo o tempo com a nossa vida. E se somos a sua imagem e semelhança, vamos precisar seguir o seu modelo, o seu padrão, a sua vontade, a sua direção. E pelo poder da fé, podemos perdoar e ser generoso com aqueles que nos feriram. É somente, queridos, por Deus na nossa vida, é que a gente vai ter atitudes semelhantes a que José possuía na sua história de vida. Deus, Ele quer nos tornar cada dia mais pessoas também generosas nesse sentido. Mas uma outra verdade que eu aprendo aqui com José é que para perdoar pelo poder da fé, restaure os seus relacionamentos. A Bíblia diz aqui no capítulo 46, do verso 31. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família do seu pai: eu vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que vivia em Canaã vieram para cá. José não somente deu de comer aos seus irmãos, mas a Bíblia diz que ele estabeleceu morada para a sua família no Egito. Afinal, o restante da terra estava num período de fome e escassez. No Egito, diferente do que em outros lugares, havia prosperidade, alimento para eles, e José fez isso porque desejava restaurar os seus relacionamentos. Para José não importava o que a sua família ia ter tanto na mesa, que ele poderia, como governador, continuar sustentando seu pai e sua família. Mas José decidiu trazer a sua família para perto, porque para ele o mais importante eram os relacionamentos. José estava disposto a consertar a cerca, a consertar aquilo que tinha saído do trilho. José poderia ter perdoado os seus irmãos, ter dado comida a eles, ter mandado ele de volta para casa, mas não, ele decidiu trazer para perto, porque ele queria investir no relacionamento com a sua família. Ele queria que aquela relação, aquele relacionamento fosse completamente tratado, curado e restaurado por Deus. Há coisas que você vai precisar fazer para que você encontre graça e perdão na sua vida. Uma delas é trazer para perto aquele que te feriu. Pastor, mas isso é muito doloroso. É. Mas é a solução para muita gente aqui nessa noite. É a solução para muito casamento. É a solução para muitos relacionamentos interpessoais. Chama para perto. Eu não tenho condição, pastor, mas a graça de Deus vai te ajudar. O Pai vai te ajudar. Chama para perto. Faça como José. Permita Deus colocar uma vírgula nas dores do seu relacionamento. Talvez você esteja querendo colocar um ponto final nos seus relacionamentos, mas Deus está chamando para continuar, para restaurar com todas as pessoas significativas da sua vida. Permita que por meio da sua vida uma geração seja quebrantada e alcançada pela graça de Jesus. Então perdoe pelo poder da fé, procurando restaurar os relacionamentos quebrados da sua vida. Porque eu tenho aprendido, queridos, que quem perdoa transmite graça e vê histórias de vida sendo transformadas. A história da vida de José não terminou
no fundo do poço, não terminou no pior, porque José decidiu construir relacionamentos perdoando os seus familiares. Em último lugar, para perdoar pelo poder da fé, enxergue o propósito de Deus em cada situação. Diz o verso bíblico: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Eu sou José. Aí ele se revela: seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Tem coisa, irmão, que precisa ser resolvida não mandando WhatsApp, não usando mensagem, não mandando recado pelo Facebook. Tem coisa que precisa ser resolvida olho a olho. Foi isso que José fez. José queria olhar dentro dos olhos dos seus familiares e dizer assim: eu te perdoo. Você me machucou, você me feriu, eu sofri muito com tudo isso que você me fez, mas eu estou aqui para te perdoar. Era olho a olho que ele precisava fazer isso. Por isso que ele trouxe a sua família para perto, que ele queria restaurar aquele relacionamento. Ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Não precisam ficar com sentimento de culpa, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Que coisa extraordinária. Essa fala de José é a fala de alguém que entendeu o propósito da sua dor. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma ferida, nenhuma adversidade que a gente passa na nossa vida. Em cada situação Ele estabelece propósitos. Aquilo que talvez seja a maior tragédia para você, para Deus é propósito. Para Deus pode ser direção nova. Para Deus na sua vida pode ser até livramento. Deus estava no controle de tudo. José tinha tudo para acabar com a sua família para sempre, mas pelo poder da fé, ele foi capaz de enxergar o propósito de Deus em cada adversidade que ele sofreu. Deixa eu perguntar a você aqui nessa noite: será que você é capaz de enxergar o propósito de Deus através do mal que lhe fizeram? Pastor, eu fui abusado pelo meu pai. Isso é uma coisa ruim, nojenta, perversa, maligna. Será que você tem a coragem de olhar para uma situação semelhante a essa e encontrar propósitos de Deus para restaurar, transformar, curar e marcar positivamente a sua história de vida? Quem consegue enxergar o propósito de Deus por trás de cada dor, dá sinais de que feridas foram curadas e que só existe cicatrizes. Em cada vento contrário, em cada momento difícil, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender que eu jamais aprenderia lendo só a Bíblia? Aí os religiosos piram o cabeção. Porque tem gente que só vive nisso aqui, ó. Mas não tem transformação de vida. Conhece de Gênesis e Apocalipse, mas nada muda. Passa dias orando, jejuando e nada acontece.
Às vezes é necessário Deus permitir algo na nossa vida, além de tudo aquilo que Ele já deixou registrado aqui para nós, para que a gente aprenda algo que jamais a gente conseguiria aprender somente lendo Bíblia. Deus está lhe convidando a mostrar sua cicatriz hoje. Porque Ele já mostrou as cicatrizes dele para você. Ele já mostrou as cicatrizes dele para nós. E Ele está nos convidando hoje para a gente mostrar a nossa, porque elas são sinais claros de que as feridas foram devidamente curadas. Em cada vento contrário, pergunte a Deus: Senhor, qual é o seu propósito por trás desse sofrimento? Onde, como o Senhor deseja usar essa situação na minha vida? O que o Senhor quer fazer com as perdas que eu tive? Quais são os planos do Senhor enquanto pedaços da minha vida estão por aí? O que o Senhor quer fazer comigo naquele momento em que fui traído, esquecido e abandonado pelas pessoas? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com as minhas dores, com as minhas tristezas, com as minhas angústias? Que você seja capaz de perdoar pelo poder da fé, enxergando o propósito de Deus em cada situação adversa que possivelmente você esteja atravessando na sua vida. Pastor, é possível perdoar? A Vanessa, que é uma das líderes do 30 Semanas na igreja da cidade, ela escreveu um livro chamado Os Caminhos do Perdão, e é um livro extraordinário. Vamos até usá-lo no 30 Semanas, para pessoas ler, para abençoar para sempre a vida delas. Olha só o testemunho dela. Assista esse vídeo e seja edificado por tudo aquilo que você vai ver e ouvir. Olá, meu nome é Vanessa e as lembranças que eu tenho é de uma infância agitada, com muitos conflitos. Nessa época, meu pai bebia muito, estava sempre embriagado, ficava agressivo e tentava matar minha mãe. Eu estava com 12 anos quando fomos convidados para uma festa. E nesse dia em especial, ele estava sóbrio, mas extremamente nervoso. E os ciúmes do meu pai saiu de controle. Transtornado, ele e minha mãe começaram uma briga no meio da festa. E fora de si, ele disse para minha mãe: "Você não brinca comigo não." Ao mesmo tempo em que sacou sua arma e disparou um tiro contra a cabeça dela. Eu a vi caída e o sangue se espalhando rapidamente por todo o lugar. Todos foram tomados por uma espécie de pânico. Ninguém sabia o que fazer. Só gritavam compulsivamente. No momento em que tudo acabou para ela, começou em mim sentimentos até então desconhecidos, que brotaram como um vulcão em erupção, fervendo e ardendo e explodindo dentro de mim. Me tornei alguém sem paz e com marcas profundas. O tempo passou e deparei-me cada vez mais com as consequências do que havia acontecido. Meus relacionamentos eram difíceis, não ouvia ninguém, sempre pensando que alguém me faria algum mal e não confiava nas pessoas. Percebi que os sentimentos de vingança, raiva, ódio e toda a amargura que havia no meu coração aumentavam à medida que o tempo passava. Aos 15 anos, minha avó me mandou embora de casa. Sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém, passei a ser dona de mim e fazia tudo o que eu queria. Passei fome e frio. Comecei a frequentar baladas na intenção de ter companhia. Bebia até perder os sentidos, fumava e era viciada em relacionamentos destrutivos. Com quase 16 anos, em um desses relacionamentos, descobri que estava grávida. Perdida e sem saber o que fazer, fiz um aborto. Passados 13 anos, desde a morte da minha mãe, já cansada da vida vazia que eu levava, com 2 tentativas de suicídio frustradas, tentei pela 3ª vez tirar a minha própria vida. Deitada na cama do hospital, em meio às dores, fui surpreendida por uma doce voz que dizia:
Ah, filha, o que eu tenho para você é tão lindo, é tão bom, é muito mais do que tudo isso que você já viveu até hoje. Após sair do hospital, entendi que precisava de respostas. Logo que pude, fui até a igreja da cidade, em São José dos Campos, e lá tive a confirmação daquilo que o Espírito Santo já havia falado, e entreguei-me a Jesus naquele mesmo dia. Porém, eu ainda não me sentia completamente bem, e a solidão e a tristeza me acompanhavam. Tinha dificuldades para orar e não chamava Deus de Pai. Foi nesse contexto que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre como eu deveria pedir perdão ao meu pai. Em meio a tantas dores, eu não via a menor possibilidade disso acontecer. Os dias passavam, até que o Espírito falou forte ao meu coração. Chegou a hora. Não foi fácil. Não foi fácil entender o propósito de Deus naquilo. Eu pensava que somente meu pai havia motivos para me pedir perdão. Jamais tinha pensado que eu também tinha motivos para pedir perdão a ele. O que eu não me lembrava é que durante anos eu carreguei dentro de mim os piores sentimentos. Desejei-lhe mal, desejei-lhe a morte, entre muitas outras coisas. Mas mesmo relutante, dei meu primeiro telefonema para ele e disse: Pai, eu estou te ligando para te pedir perdão. Ele ficou alguns instantes em silêncio e respondeu simplesmente: Tá bom. Imediatamente desliguei o telefone, numa crise de choro, e diante de Deus, sem entender, disse: Senhor, por que estou passando por toda essa dor novamente? Por que o Senhor está me pedindo isso? Deus me respondeu: Agora, filha, você vai ligar novamente e vai dizer que o ama. E isso soou impossível para mim. Após relutar durante alguns meses, decidi ligar e dizer ao meu pai que o amava. Mesmo sem sentir, e sua resposta foi: obrigado. Novamente, desliguei aos prantos e, falando com Deus, implorei para que não passasse por aquilo novamente. Mas o Espírito Santo me disse: você fará quantas vezes for necessário, porque você conhece a verdade. E assim, passei meses ligando para o meu pai, simplesmente para dizer que o amava. Mas um dia, algo aconteceu. Quando eu estava prestes a desligar, ouvi um sussurro e sua voz que respondeu: eu também te amo, filho, e estou com saudades. Desliguei o telefone e, sem conseguir me conter, chorei como nunca na presença de Deus. Foi como se com suas próprias mãos Deus arrancasse de mim aquela dor, e toda a raiva, todo o medo, todos os sentimentos e o ódio que eu havia alimentado até aquele dia havia passado. A sensação de ouvir "eu te amo" de um pai é maravilhosa. Naquele dia, eu entendi o que Deus queria. Ele não apenas queria me libertar do ódio, de todos os sentimentos ruins que eu sentia, mas também queria restaurar a nossa relação. Perdoar meu pai foi transformador, e um tempo depois, Deus me disse para reencontrá-lo. Levou aproximadamente 1 ano, mas quando eu o vi, minha única reação foi abraçá-lo o mais forte que eu consegui. Depois disso, tudo ficou mais fácil. Hoje, vejo as promessas de Deus se cumprindo. Estou casada e tenho uma filha de 4 anos. Dedico-me integralmente ao ministério, juntamente com meu esposo, pastor Flávio Chaves. Vivo para realizar o propósito de Deus em minha vida. Isso só foi possível porque o perdão de Jesus me trouxe vida eterna, e perdoar o meu pai biológico me despertou para a vida. O perdão me curou, o perdão me salvou. Aleluia! Fique de pé, querido. O perdão cura. O perdão traz salvação. Perdoar não é fácil, mas também não é impossível. Há um convite do Senhor aqui nessa noite para a gente se humilhar na presença dEle. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele é exaltado. Aquele que se quebranta diante do Senhor, ele é honrado. Deus quer honrar as suas decisões e atitudes de fé.
Deus quer neste ano da fé despertar no coração de cada um de nós que perdão e fé é algo que precisa andar junto. O poder que vai nos ajudar a tomar decisões de perdão é o poder da fé. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto essa canção ela for cantada, vai se quebrantando, rasga seu coração e deixa Deus tocar em você aqui nessa noite. Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida. Não importa aquilo que lhe fizeram, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que lhe fizeram. Então vamos nos render e nos humilhar diante do Senhor.